O Superior Tribunal de Justiça homologou sentença estrangeira contra a empresa aérea Varig, que não teria cumprido um acordo para transportar cargas de alimentos perecíveis. Você já pensou a respeito dos indivíduos ou empresas que são condenados no estrangeiro e estão no Brasil? Bom, existe a possibilidade dessa sentença ser cumprida no Brasil. E para isso é necessária a homologação da sentença estrangeira. Então, agora vamos aprofundar a respeito dessa homologação. A homologação de sentença estrangeira nada mais é que um procedimento judicial que tem como objetivo de dar executoriedade às sentenças proferidas em outro país, a fim de que haja uma boa convivência com a comunidade internacional. Portanto, com o advento da emenda constitucional número 45 de 2004, transferiu-se a competência de homologação de sentença estrangeira para homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur em carta rogatória, passando do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça. Bom, no que diz respeito a exequatur, as cartas rogatórias, assim como ocorre com as sentenças estrangeiras, é também necessário promover a sua homologação. É realizado pelo presidente do STJ e permite que diligências como atos processuais que foram requisitados por autoridades de outros países sejam realizados no território nacional de forma legal, a fim de que possam ser executadas na jurisdição do juiz competente, tais como intimações, citações e etc. Serão cumpridas na Justiça Federal pelo juiz de primeira instância. Portanto, atualmente no Brasil, a competência para homologação da sentença estrangeira é do Superior Tribunal de Justiça. A homologação é necessária para que uma sentença estrangeira possa ser executada no Brasil, apenas adquirindo a eficácia após o pronunciamento favorável do órgão competente para tanto. Após entendermos o conceito, é importante encontrarmos aonde se localiza o fundamento jurídico que versam a respeito da homologação da sentença estrangeira. O artigo 21 ao 23 do Código Processual Civil tratam das regras de jurisdição internacional. Os dois primeiros relatos sobre a jurisdição concorrem à Justiça brasileira. O terceiro, sobre a jurisdição exclusiva. A decisão estrangeira não produz efeito no Brasil, senão depois da homologada pelo STJ. A emenda constitucional do número 44 de 2004 alterou a competência, retirando-a do STF e atribuindo ao STJ. Então será eficaz, como se tivesse sido proferido aqui. Uma decisão estrangeira que versa sobre uma das matérias do artigo 23 jamais será homologada no Brasil, porque nossa lei assim autoriza a jurisdição da Justiça brasileira para julgá-las. Com o fundamento jurídico em mãos, agora devemos entender quais são os requisitos necessários para que uma sentença estrangeira possa ser homologada no Brasil. Temos alguns requisitos indispensáveis a essa homologação de decisão e a concessão de exequatur nas cartas rogatórias. O primeiro que a gente pode citar é ser proferido por uma autoridade competente, ou seja, qualquer pessoa ou organização que tenha autoridade legalmente delegada ou investida, uma capacidade ou poder para desempenhar uma função designada. O segundo requisito é ser precedida de citação regular, ainda que verifique a revelia, pois é necessário garantir o direito do contraditório, uma vez que o réu tenha o direito de apresentar sua defesa. E terceiro, tem a eficácia no país em que foi proferido. Afinal, não adianta nada pedir para cumprir aqui uma coisa que também não vale no outro país. Então, dessa forma, temos esses três, mas não são os únicos. Vejamos os próximos. Temos também mais 3 requisitos. Dentre eles estão, em quarto, não ofender a coisa julgada brasileira, ou seja, não teria sentido admitir uma coisa julgada que não pode se formar. Em quinto, estar acompanhado de tradução oficial, salvo disposição de que a dispense prevista em tratado. Assim, devem vir todos acompanhados de tradução com a língua de cada país, para que não ocorra erros e entendimentos diferentes. Porém, existem alguns países que falam a mesma língua e não é necessário tradutor. Em sexto, não conter manifestação de ofensa à ordem pública. Exige um certo respeito com as normas que tratam dos princípios processuais e as competências. Agora que entendemos quais os requisitos indispensáveis para a homologação da sentença, devemos entender quem tem a legitimidade para solicitar a homologação da sentença estrangeira. A legitimidade para solicitar a homologação de decisão estrangeira geralmente recai sobre as partes envolvidas. No caso,
Isso significa que as partes que foram parte do litígio perante o Tribunal Estrangeiro podem buscar a homologação da decisão. No entanto, a legitimidade pode variar de acordo com a legislação de cada país. Além das partes envolvidas no litígio original, em alguns casos, terceiros que tenham interesse direto na decisão estrangeira ou que sejam afetados por ela também podem ter legitimidade para solicitar homologação. Normalmente, a parte interessada que busca homologação deve apresentar uma petição perante o tribunal competente no país onde a homologação for solicitada. Esse tribunal analisará a solicitação e decidirá se a homologação é cumprida com base nos requisitos legais estabelecidos na legislação nacional e nos tratados internacionais aplicáveis. É importante consultar um advogado especializado em direito internacional ou profissional jurídico com experiência em homologação de decisões estrangeiras do país em questão para entender os requisitos específicos de legitimidade e o processo necessário para a homologação. Sendo preenchidos os requisitos e o pedido feito por uma parte legitimada, agora temos que entender qual é a autoridade no Brasil que tem competência para que seja feita a homologação da sentença estrangeira. A homologação da decisão estrangeira e a concessão do exequatur na carta rogatória são de competência do Superior Tribunal de Justiça, mas o seu cumprimento depois da homologação ou do cumpra-se na rogatória é de competência do juiz federal competente, conforme regras de competência condicional para o cumprimento de sentenças nacionais. É importante seguir as regras processuais e procedimentos estabelecidos pela jurisdição competente ao lidar com esses processos. Cada país tem as suas próprias regras para a homologação das decisões estrangeiras e a concessão do exequatur das cartas rogatórias. Em resumo, a competência de tais ações, que é a homologação da decisão estrangeira e o exequatur das cartas rogatórias, depende da jurisdição de cada país responsável. E qual a diferença de homologação e concessão de exequatur? A ação de homologação origina-se da decisão estrangeira eficaz em seu país de origem e modificação no Brasil. Contudo, no exequatur se refere a uma autorização para que um ato estrangeiro seja cumprido no Brasil, tal como uma carta rogatória. Finalmente, entregando o exequatur, será competente para executar o ato da Justiça Federal de respectiva localidade, independentemente da natureza das exceções a ser tomadas, ou seja, executórias, instrutórias ou de mera comunicação como as instruções e intimações. A competência jurídica da decisão estrangeira ou da carta rogatória também pode influenciar a competência. Algumas decisões podem ser homologadas por tribunais diferentes, baseado no seu conteúdo ou na sua natureza. Após passarmos por todas essas etapas, a sentença estrangeira agora homologada, chegamos na fase do processamento, aonde, de fato, essa sentença irá surtir os seus efeitos dentro da jurisdição brasileira. Quanto ao procedimento, o Supremo Tribunal de Justiça editou a Resolução número 9, de 4 de maio de 2005, que trata da homologação, indicando as peças que devem instruir o pedido, a necessidade de citação da parte contrária para contestar em 15 dias, o conteúdo restrito da eventual contestação e a necessidade de intervenção do Ministério Público. Além disso, admite-se a execução no Brasil de decisão estrangeira por meio de carta rogatória, mas, para tanto, é preciso que a carta obtenha o exequatur, cumpra-se da Justiça Brasileira, dada pelo Superior Tribunal de Justiça. A homologação da decisão estrangeira pressupõe, como regra, decisão definitiva, artigo 961, inciso 1 do CPC, mas é passível de execução a decisão estrangeira provisória, quando concessiva de medida de urgência, a ser feita por rogatória. Se ela tiver sido deferida sem audiência do réu, ela só será executada se for garantido a ela o contraditório em momento posterior. Cabe à Justiça Brasileira decidir sobre a urgência. Com tudo o que foi exposto, podemos observar que o indivíduo ou empresa que seja condenado fora do Brasil pode sim sofrer os efeitos da sentença. Dessa forma, a sentença deve ser homologada, como foi dito, tendo que ter os quesitos preenchidos, ser pedido por uma parte legítima e assim para poder ser homologada pelo órgão competente para que faça efeitos no nosso território nacional.